Vamos falar um pouquinho sobre liderança. Vamos falar um pouquinho sobre como a liderança ela pode ajudar você tanto na sua vida pessoal como profissional. Existem alguns pontos relacionados à liderança. Se você viveu muito tempo no mundo corporativo, talvez você viu líderes sendo arrogantes, sendo grossos, sendo realmente desrespeitosos com as pessoas. E é natural que talvez em algum momento você olhou para isso e falou: cara, se eu tiver que tratar pessoas assim, eu prefiro não estar no cargo de liderança. E se eu falar que liderança é completamente diferente disso que você viu a vida toda? Se eu falar que liderança é sobre você ter as pessoas próximas e não distantes de você? Se eu falar para você que liderança é quando as pessoas sentem vontade de caminhar uma jornada junto contigo, ou seja, você começa a atrair seguidores, e não seguidores de redes sociais, mas pessoas que querem estar junto contigo porque elas querem aprender com você. E de repente você é uma pessoa que até atrai pessoas que querem aprender com você, mas o que sustenta uma liderança? Uma liderança de verdade é testada quando não tem dinheiro, não tem nada envolvido ao entorno. E mesmo assim as pessoas querem te seguir. E o nada que eu falo não é sobre nada de não ter algum motivo. Esse é o grande ponto. Um líder para atrair seguidores, ele tem que ter um bom motivo. Ele tem que expressar bem esse motivo e vem muito da comunicação do líder, como ele comunica a sua visão, as suas ideias, o seu porquê. E isso conecta aqueles que olham e falam, cara, eu entendo o que você quer passar, eu quero seguir essa jornada junto contigo. Então, quer testar sua liderança? Faça qualquer trabalho voluntário e veja o quanto de pessoas você atrai para seguir esse trabalho voluntário junto contigo. Porque se você não tem um bom motivo, se você acredita que liderança é sentar numa cadeira, ter poder e mandar nas pessoas, desculpe te dar essa notícia, você está equivocado caso você pense dessa forma. A verdadeira liderança é aquela que você influencia as pessoas através de uma atitude, de um comportamento que você tem, uma visão, através da sua integridade, através de um grande motivo que você expressa para as pessoas, que você está buscando, que você está lutando, e juntos eles falam, cara, eu quero seguir essa caminhada junto contigo. Eu quero caminhar com você. E aí eu sempre trago o exemplo de Jesus Cristo, foi uma grande referência, independente de religiosidade. Jesus Cristo foi uma pessoa que soube criar um bom motivo e trouxe grandes seguidores, bons seguidores junto com ele. Ah, Diogo, ele existiu, ele não existiu. Aí a gente vai para um outro campo filosófico, que é questionar a existência ou não. Vamos imaginar um personagem e que nessa história ele teve o arquétipo perfeito de um líder, tá? E por isso é uma grande referência de comportamento, de atitude, de visão, de formação de pessoas. Já teve alguns episódios aqui que eu fiz falando um pouco sobre a liderança de Jesus. Eu recomendo que você procure ele e você vai ver o quanto esse arquétipo nos ajuda a identificar as características comportamentais que um líder precisa ter para engajar e influenciar pessoas em busca de um objetivo em comum. Então, quando nós falamos em liderança, nós precisamos entender que não é relacionado a um cargo que a pessoa exerce, a uma cadeira que ela senta. Tem muita gente que nem senta na cadeira de líder e mesmo assim ela tem a capacidade de influenciar e movimentar muitas pessoas. Tem gente que acredita que liderança é ser empresário, está longe de ser. Tem gente que acredita que liderança é uma pessoa nomeada com um cargo, uma função importante. Tem um monte de gente com funções importantes que passa longe de exercer um papel de líder. Então, para falarmos de liderança, a gente tem que quebrar paradigmas. Tem que começar a entender que não está relacionado à cadeira que você senta. Está longe de ser. Quem vai falar para você que você é líder são as pessoas que te seguem. São as pessoas que falam, cara, eu me identifiquei com a sua causa e eu quero seguir essa causa junto com você. E às vezes, cara, dentro do mundo corporativo é muito difícil
você exercer uma liderança, porque de repente você até tem uma característica importante, mas se você estiver numa cultura contaminada, onde você tem pouca autonomia ou que muitas pessoas têm interferência nas suas ações, você não consegue exercer uma liderança pura, vamos chamar assim, se é que você me entende. É aquela liderança que você quer colocar sua visão, você quer implantar sua filosofia de liderança, mas dependendo da cultura que você está envolvido, cara, fica muito desafiador, muito difícil, tá? Então, definindo o que é liderança, capacidade de influenciar pessoas em busca de um objetivo em comum. Então, você tem um objetivo, uma visão, você comunica, você publica de alguma forma essa visão, as pessoas observam e começam a falar o seguinte: ou eles se conectam com a sua visão, ou eles te odeiam e falam, cara, esse cara tá maluco, essa moça tá maluca, eu não conecto com a visão dele, quero ele distante. São duas possibilidades. Contudo, um líder, ele engaja as pessoas que estão com a visão em comum a dele. Você tem uma visão em comum. A outra pessoa olha e fala, cara, eu me identifico com a sua visão. Vamos juntos, eu quero caminhar com você. E assim você consegue influenciar através do relacionamento, que aí a gente vai falar de uma segunda etapa que eu vou abrir aqui contigo, que é a seguinte: você até pode, em um primeiro momento, conectar as pessoas pela sua visão. Depois tem a convivência do líder com as pessoas que, no primeiro momento, se identificaram com a visão dele. E aí que está o grande problema. Porque no meio dessa jornada, as pessoas vão te conhecer um pouco mais. Elas escolheram caminhar com você, então elas vão te conhecer um pouco mais. E elas te conhecendo um pouco mais, elas vão começar a identificar o seu comportamento, a sua forma de pensar um pouco mais profunda, suas fraquezas, as suas dificuldades, que é natural. Você é um ser humano como eu e você temos diversas, né, fraquezas, diversos desafios de desenvolvimento que, como seres humanos aqui nessa terra, nós precisamos desenvolver, o que é totalmente natural. E uma vez que o time começa a caminhar com você, ele vai falar, cara, eu não sei se ainda esse comportamento, apesar da visão ser interessante, eu não sei se as condutas que eu estou observando nesse líder faz sentido para mim continuar caminhando com ele. E é aqui que está nessa fase. Então a gente falou da fase um, que é você ter uma visão, publicar a visão e ter uma visão em comum com as pessoas. E aí eu tô falando para você, existe a outra fase, que é a jornada que as pessoas escolhem caminhar junto com você, e elas vão ver suas fraquezas, elas vão observar se você é congruente. O que é congruente? Eu já falei em outros episódios aqui, que é você unir a sua fala com as suas ações. Não adianta ser o palestrinha, né? Como as pessoas falam, que é falar, mas as suas atitudes não correspondem com aquilo que você diz. E o seu time começa a perceber essa distorção, e é isso que nós chamamos de incongruência, quando não bate o seu falar com o agir. E começa a cair no descrédito o líder, né? Quando as pessoas percebem isso, ou se no meio da jornada as pessoas percebem que você não tem integridade, caráter no conjunto geral. Já fiz um episódio aqui falando também sobre o caráter do líder, eu recomendo que você passe nele e aprofunde um pouco mais, que é essa questão do líder ter um conjunto de características comportamentais e de atitudes, onde naturalmente as pessoas observarão e irão julgar se você de fato tem caráter ou não. E, querendo ou não, as pessoas julgam, né? O que eu não recomendo para um líder ser um julgador. Contudo, é importante você ter a consciência que as pessoas te julgam. É, é inerente quase isso no comportamento humano. Uh, então, nessa segunda fase, líder, é onde as pessoas começam a observar um pouco mais as suas características comportamentais, o seu caráter, que é esses conjuntos de características que formam o seu caráter, e elas vão chegar à conclusão se elas ainda
caminharão com você ou não. Então a reflexão que eu deixo para você aqui é como você acredita que as pessoas te observam? O que você já sentiu que elas perceberam em você, que se você não corrigir, cada vez menos você terá pessoas engajadas junto com você. É importante saber que 80% dos pedidos de demissões das pessoas estão relacionados ao gestor. É um número altíssimo por uma série de fatores. Muito deles eu já comentei aqui com você. As pessoas começam a perceber um pouco os comportamentos do líder e se você parar para observar, pô, de cada 10 que pede demissão, 8 está relacionado ao gestor. 80%. Isso é um número muito alto. Agora, por que esse número é tão alto quando as pessoas pedem demissão devido ao gestor? Essa é a reflexão. Será que não tem muitas questões de comportamento do líder? Ou será que esse líder foi inteiramente contaminado por uma cultura hostil, uma cultura prejudicial para o desempenho, para a entrega das pessoas? Uma coisa que é extremamente importante a gente entender é que se as pessoas perdem a confiança em um líder, ele não consegue engajar mais. Então, integridade é uma das. Cara, é fundamental você cuidar da sua integridade. Quando você perde ela, automaticamente o seu time começa a desconfiar e quando perde a confiança, você não lidera mais. Então a gente está refletindo aqui, olhando para vários pontos em relação à liderança, líder, e eu quero que você, a partir de hoje, se você estiver receptivo a essa informação que eu estou te passando, que você possa observar as suas condutas, os seus comportamentos, você possa observar se dentro da cultura que você está hoje, caso você trabalhe em alguma empresa, se você está sendo contaminado ou contaminada por uma cultura que é hostil, uma cultura ruim, o que fará com que você não consiga exercer uma liderança bacana. Isso também é importante refletir, porque às vezes existem pessoas que querem exercer uma liderança boa, uma liderança legal, com uma cultura bacana, só que o ambiente não favorece, e aí você acaba achando que você é um péssimo líder, e às vezes não, cara. Às vezes, a cultura que você está não contribui para que você possa fazer um trabalho legal de liderança, entende? Isso acontece muito e é bem comum nas mentorias eu conversar com pessoas que têm uma característica interessante de liderança, ela já tem uma consciência legal, ela tenta aplicar uma filosofia de liderança bacana dentro de um ambiente, só que o ambiente é corrompido. E esse ambiente corrompido faz a pessoa acreditar que ela não será uma boa líder. Olha só que leitura um pouco mais ampla que nós precisamos fazer, que senão você acaba achando que você também é o pior líder do mundo, e não é, cara. Às vezes não. Às vezes pode ser a cultura, ou às vezes, o que é totalmente natural, é importante nós olharmos para nós. Quantas vezes já aconteceu comigo de parar um pouquinho e observar minhas condutas e eu falar, cara, isso que eu fiz não foi legal. Isso que eu fiz não foi interessante. E uma das características mais importantes de um líder é ter a humildade, né? Porque se a gente não tivesse a humildade de olhar para nós e reconhecer que nós, como seres humanos, somos falhos, soberba, o ego, ele acaba nos dominando. E é esse cuidado que o líder tem que ter. E quanto mais o líder cresce na hierarquia dele, ele tem que ter ainda mais cuidado. Porque senão a soberba pode engolir ele completamente, cara. E ele ficar cego para olhar para os pontos que ele precisa melhorar. Um livro que eu recomendo muito que você leia é um best-seller, é muito conhecido no segmento de liderança, é justamente o Monge Executivo, onde fala sobre um líder que tirou um tempo para ir para o monge realmente refletir. Ele começou a observar uma série de coisas que ele não observava dentro desse mosteiro, como eles chamam lá. Então, é extremamente importante você estar atento ou atenta e olhar
as suas lacunas, o que eu chamo de ponto cego. Porque se liderança é a sua capacidade de influenciar pessoas em busca de objetivo em comum, você há de conver que parte relacional, liderança é totalmente relacional. A gente precisa separar um pouquinho o que é liderança e o que é gestão. Liderança, como eu estou falando para você, é a capacidade de influência com as pessoas. E gestão já é uma parte mais racional, onde você vai entrar para números, vai começar a olhar para indicadores, é o que vão te cobrar dentro das organizações na maioria das vezes. Você saber fazer essa distinção é importantíssimo, porque tem muitas pessoas por aí que exercem posições que deveria ser de liderança e ela só coloca o chapéu do gestor, ela se torna fria, ela se torna uma pessoa que não se comunica muito ou se torna uma pessoa muito crítica, muito julgadora, e ela esquece dessa parte relacional de gestão de pessoas, onde ela vai precisar desenvolver uma questão mais de relacionamento, e aí ela acaba machucando as relações delas, e por mais que ela seja uma ótima gestora e olhe para os números e acompanhe perfeitamente esses números, se ela não desenvolver um comportamento relacional com as pessoas, ela pode cair numa cilada, uma cilada muito grande. E essa cilada grande se chama machucar relações. E aí você fala, Diogo, mas se eu for muito bonzinho, que quando eu falo muito sobre influência e influência está conectada a relacionamento, as pessoas falam, mas eles vão confundir, Diogo. E aí, como que eu vou lidar com essa situação? Cara, a gente vai entrar em um outro ponto chamado posicionamento. E o posicionamento do líder é como ele deixa claro as expectativas dentro do ambiente. Então, fulano, olha, apesar da gente ter um contato muito bacana, essas são suas metas, a gente está dentro de um ambiente de trabalho, e é isso que eu espero de você e de mim, você pode esperar isso, isso e aquilo. Então, se você não tiver esse posicionamento, essas clarezas, que está mais relacionado a um outro ponto que é extremamente importante do líder, que pode até aprofundar em outro episódio, que é a comunicação. Se você não tem uma comunicação que possa expressar claramente quais são as suas expectativas com o outro e o que o outro pode esperar de você, de fato fica difícil, fica um ambiente que não é transparente, um ambiente sem comunicação. Isso também pode fazer você perder a confiança das pessoas. Então, líder, o que, que a gente pode tirar de aprendizado desse episódio? O primeiro ponto é entender que nós precisamos quebrar alguns paradigmas do que nos ensinaram o que é liderança. Lembra que eu comentei no começo? A liderança não está relacionada a você sentar numa cadeira importante. Tem muita gente que está numa cadeira importante e passa longe de ser um líder. Essa pessoa ela não tem ética, não tem conduta, ela conflita interesses, ela não tem transparência com as pessoas, ela maltrata pessoas constantemente, ou ela não é ética na função que ela exerce. Então, não confunda a cadeira que as pessoas sentam com liderança. Longe de ser. Liderança está mais relacionado, relembrando aqui, sobre você ter uma visão em comum com as outras pessoas e através da relação que você tem com elas, você convida elas para participar dessa visão junto com você e elas dirão no decorrer do tempo, que é a parte 2 na jornada, se você de fato é um líder, é uma líder ou não, porque ela começará a observar você mais de perto. E eu adoro estudar liderança porque liderança é um assunto que nos melhora como ser humano todos os dias. Nós precisamos nos tornar um ser humano melhor para liderar, porque você está conduzindo pessoas e da condução de pessoas ninguém vai seguir quem não tem um mínimo de ética, um mínimo de postura como líder para conduzir eles em busca de uma visão. Você precisa transparecer, mas não só transparecer, de fato ser uma pessoa de confiança para que junto contigo as pessoas possam caminhar em busca, em direção a, a uma visão, a um caminho. E essa é a jornada.
Quando o líder começa a machucar a relação dentro dessa jornada, as pessoas começam a questionar se de fato ele deve liderar ela ou não. E a minha pergunta para você é: será que você tem alguma característica hoje comportamental que pode estar machucando a sua relação com as pessoas e as pessoas não querer mais caminhar contigo na jornada? Será que você está em alguma cultura? Mas antes de você olhar para fora, que é a cultura, eu convido você a fazer essa reflexão por dentro, porque é o que eu sempre falo, um líder dificilmente ele fará grandes transformações do lado de fora se ele não fizer grandes transformações do lado de dentro. Então seja muito sincero e sincera com você se em algum ponto você não está com um comportamento que faça as pessoas não confiar mais em você. No meio da jornada, a confiança é a ferramenta principal que um líder tem que ter. E isso está muito conectado ao seu comportamento, às suas atitudes diárias, ok? Com alinhamentos claros de expectativas. E aí, eu tô falando para você que liderança não é ser empresário, não é ser prefeito, não é ser presidente, não é ser diretor, ah, não é ser uma figura famosa, não é. Enfim, cara, tem um monte de coisa que a gente pode explorar aqui pra gente quebrar paradigmas. Porque senão, nós começamos a achar que basta eu ser famoso, basta eu ser uma pessoa com cargo importante que eu sou líder. Tá longe de ser. Agora, você pode exercer essa posição e ainda assim ser um líder. E quem vai falar que você é líder são as pessoas que te seguem. E olha lá, porque pode ser ainda que as pessoas não consigam enxergar de fato se você é um verdadeiro líder ou não. Tem muitas pessoas que, às vezes, estão em posições importantes, não são nem um pouco líderes e ainda assim existem pessoas que talvez por falta da informação clara, talvez por falta deste conhecimento que nós estamos conversando aqui, ela pode acreditar ainda assim que a pessoa é um grande líder, quando na verdade não é. Tá? Então, nessa reflexão, o mais importante é você primeiro olhar para dentro e começar a se perguntar: será que eu tenho algum ponto cego que pode atrapalhar o meu posicionamento como líder, as minhas atitudes e condutas como líder? Será que eu não olhei para algum ponto, eu não tenho olhado para algum ponto que pode prejudicar o engajamento do meu time, que eu possa de repente estar com um comportamento que pode estar afastando as pessoas da minha empresa, do ambiente que eu lidero, da minha área, do meu departamento? Será que de repente, beleza, já olhei para dentro, agora deixa eu olhar um pouco para fora. Será que de repente eu estou em uma cultura empresarial, uma cultura organizacional, que cultura nada mais é do que a forma como as pessoas pensam e agem dentro de um ambiente? E será que você de repente está em um ambiente que não contribui para você exercer uma boa filosofia de liderança, e você acaba achando que você é um mau líder também? Mas é o que eu sempre falo, antes da gente apontar o dedo para fora, é importante a gente apontar o dedo para nós. Porque o que acontece do lado de fora eu não tenho controle. Agora eu tenho controle nas coisas relacionadas à minha pessoa. Beleza, líder? Se você gostou desse episódio, por favor, deixe seu comentário. Eu quero escutar sua opinião. Qual é a sua opinião sobre tudo isso que a gente conversou? Se você ainda não segue o podcast, tem o botão lá em cima, seguir. Aperta o botão seguir e ativa o sininho, senão você não recebe novos conteúdos que eu coloco aqui para você. E vai surgindo reflexões, eu vou compartilhando aqui contigo. Por favor, compartilha com as pessoas. Um dos meus maiores desejos do meu coração é que as pessoas compreendam o que é a verdadeira liderança. Porque os ambientes estão muito hostis, cara. Você vê aí pelos números de pessoas que estão com burnout, com o número de pessoas que estão desanimadas com seus empregos, com as suas carreiras, e às vezes um ambiente
que o líder não entendeu o que é liderança, porque se esse líder entendesse, ele faria as pessoas crescerem ao redor dele, ele faria as pessoas se desenvolverem ao redor dele. Então, contribua para que a gente possa melhorar o nosso mundo, que a gente possa melhorar o convívio entre as pessoas dentro dos ambientes de trabalho. Essa é um pouco da nossa missão. Eu convido você a fazer parte disso, compartilhando com as pessoas que você conhece, com o seu time, com as pessoas que você quer se desenvolver dentro do seu ambiente. Eu tenho certeza que essa informação pode contribuir bastante. E caso você queira participar da mentoria, eu estou deixando o link aqui, basta você clicar no link, me manda um oi, a gente vai bater um papo sem compromisso nenhum, e se você entender que faz sentido, a gente pode sim iniciar uma mentoria bem legal aí para o desenvolvimento da sua carreira, assim como nós já temos diversos mentorados que já foram beneficiados. Se você entrar no nosso site leaderflix.com.br, você vai ver lá a quantidade, lá na aba sobre, a quantidade de pessoas que passaram por nossa mentoria e, cara, tiveram um despertar bem legal, bem interessante. Então, convido você a fazer parte disso também. Vem falar com a gente, vai ser um prazer aí a gente bater um papo, tá legal? Gostou do episódio? Deixa 5 estrelas, dá uma moralzinha pra gente continuar com a nossa missão. Quando você dá 5 estrelas, Spotify manda o nosso episódio aqui para mais pessoas e a gente melhora o mundo, melhora os ambientes de trabalho. Então, conto contigo nessa avaliação. Se você sentiu que tocou no seu coração essa mensagem, deixa 5 estrelinhas pra gente lá, que eu vou te agradecer demais, tá bom? Até o próximo episódio, aguardo você lá. Tchau, tchau. Líder, muitas vezes caminhar na liderança sozinho é como querer chegar em um lugar sem um mapa. Por isso, se você quiser participar da mentoria gratuita, é muito simples. Aqui embaixo, na descrição deste episódio, ou até mesmo na aba sobre, tem um link do meu WhatsApp. Você pode clicar nesse link e me mandar um oi para que possamos agendar um dia e horário para nos falarmos. Espero muito poder te ajudar nos seus desafios diários de liderança. Não dá para chegar em um destino sem um mapa, né, líder? Te espero no próximo episódio. Até lá!